Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Convênio 2020. Estamos de volta, então, dando continuidade no capítulo que nós estamos vendo no seu livro, tipos de funções, onde a gente viu na aula anterior o que era uma função injetora, sobrejetora, bijetora, uma função composta e uma função inversa. E agora, nessa aula, a gente vai fazer o exercício do seu livro Atividades para a Sala. Veja que sempre estou resolvendo com vocês por completo atividades para a sala, então eu conto com a sua participação em estar resolvendo as atividades propostas do seu livro, assim como qualquer coisa que eu envie para vocês, alguma apostila, algum exercício para você resolver em casa. Continue firme nos seus estudos, espero que em breve a gente possa voltar, nos reencontrarmos presencialmente. Até lá, se esforce, empenhe-se cada dia e vamos orando. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos começar então atividades para a sala. Observe a imagem a seguir, utilizada como peça publicitária em uma campanha para venda associada de jornais e livros de literatura. Bem, nessa imagem aqui a gente tem alguns objetos, uma reta. Diz assim: na disposição dos elementos que integram a peça publicitária, considere A o conjunto formado pelos dias da semana e B o conjunto formado pelas ações associadas aos dias da semana. Sobre esses conjuntos é correto afirmar que existe uma. Então vamos lá analisar direitinho. Está dizendo na questão que o A é o conjunto formado pelos dias da semana. Aqui na reta a gente pode verificar que temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo nessa reta. E existem os objetos relacionados. Aqui na segunda-feira tem um controle, na terça tem um óculos e assim por diante. Para cada dia da semana tem exatamente um objeto. Então, dentro da pergunta, qual seria a resposta correta? É correto afirmar que existe uma. É uma função? Sim, é uma função, pois todo elemento ali do conjunto de partida está relacionado com um conjunto de chegada. O conjunto de partida é formado pelos dias da semana e o conjunto de chegada é formado pelas peças, então pelos objetos. Nesse caso aí, a gente teria como domínio todos os elementos que são dias da semana, e cada dia da semana está relacionado diretamente com um objeto. Logo, isso aí quer dizer que é uma função injetora. Isso aí, filho único. É uma função sobrejetora? Quando é que ela é sobrejetora? Quando o contradomínio é igual à imagem. Quem é o contradomínio? O contradomínio são todas as ações associadas aos dias da semana. E a imagem? São exatamente as mesmas, os mesmos objetos. Então, ela é uma função sobrejetora, também ela é uma função injetora e uma função sobrejetora. Então, logo, ela é uma função bijetora. Letra A. Muito bem, tranquila, fácil a questão, muito legal, inclusive. A questão é fácil, mas o que é legal aqui é a ideia da questão de tirar somente da matemática e trazer aqui para uma representação mais clara da funcionalidade, né, da questão injetora, sobrejetora, objetora. Eu lembro que eu falei com vocês, certa vez, sobre a conjugação do verbo amar. Por exemplo, a gente conjuga um verbo. Se esse verbo ele é conjugado com todos os seus devidos pronomes, a conjugação desse verbo, considerando que seja um verbo natural, aqueles como amar, você conjuga ele e desconsidera aquela questão de ele e ela, usa só ele ou usa só eles. Nesse caso, seria uma função? Seria uma função injetora, sobrejetora, bijetora? E se eu usasse ele e ela, mudaria alguma coisa? Deixaria de ser função? Seria injetora? Seria sobrejetora? Seria bijetora? É muito interessante para você refletir sobre conjugações do verbo. Já antecipo,
Dependendo da quantidade de pronomes ali, modifica. Se você colocar ele e ela, vai modificar, porque seria ali irmãos, né? Então modifica na sua resposta. E existem verbos que você não consegue conjugar com todos os pronomes. Então também já muda a sua resposta como função. Também lembro quando você tem, por exemplo, signos. Existem somente 12 signos. Se eu tenho inúmeras pessoas, 20, 30 pessoas, é possível que elas tenham 30 signos diferentes? Não, é impossível, pois só existem 12. Então, isso aí são as ideias que você pode ter na matéria. Vamos lá para a nossa segunda questão. Seja f uma função que tem como domínio o conjunto A. Então, o domínio é o conjunto A, formado aí pela Ana, José, Maria, Paulo e Pedro. E como contradomínio o conjunto B, 1, 2, 3, 4 e 5. A função f associa cada elemento de x em A o número de letras distintas desse elemento x. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Ou seja, vai ser uma função injetora, sobrejetora, não vai ser função. Bem aqui, eu ainda quero destacar para você que está dizendo que a imagem de 5 é a Maria, tá? Entenda isso dessa forma. A imagem de 5 é a Maria, porque é o f de x. Então, seria a imagem de 5 seria Maria. E aqui está dizendo que a imagem de Paulo é igual à imagem de Pedro. Então, vamos analisar essa questão agora. Então, temos aqui o seguinte. A questão está dizendo que a função f associa a cada elemento x em A um número de letras distintas. As letras são distintas. Por exemplo, o nome da Ana. O nome da Ana tem quantas letras distintas? Tem 2 letras distintas, o A e o N. Aí a gente vai para o nome do José. O José ele tem quantas letras distintas? Ele tem 4 letras distintas. E depois a gente vai aqui para Maria. A Maria ela tem 5 letras, porém tem 2 letras repetidas, então ela tem 4 letras distintas. Depois temos o Paulo. O Paulo ele tem 5 letras distintas. Em seguida temos Pedro. O Pedro ele também tem 5 letras distintas. E agora? É uma função? Sim, é uma função. Todo mundo do domínio está conectado, relacionado lá no conjunto B. O conjunto B tem como contradomínio quem? 1, 2, 3, 4 e 5. O contradomínio é esse, é todo mundo. A imagem é 2, 4, 5. Então já não pode ser sobrejetora, porque sobrejetora, a imagem é igual ao contradomínio. Bora ver se ela é injetora. Injetora tem que ser filho único. Opa, José e Maria não são filhos únicos, porque os dois têm a mesma imagem, Paulo e Pedro também. Então, ela não é injetora, ela não é sobrejetora. E aqui está dizendo que f não é uma função, mas ela é uma função. Então, vamos ficar em dúvida aqui na letra D e na letra E. Letra D está dizendo o quê? Que o 5 está relacionado com Maria. É falso. E na letra E está dizendo que as imagens lá de Paulo e Pedro são a mesma. Correto. É isso aqui. Então, temos aí a resposta, a letra E. Essa é a nossa resposta aqui na questão. Muito bem, perfeito. Vamos agora para a nossa terceira questão. Então, aqui na terceira questão, como é que vai ficar a nossa terceira questão? Considere 3 funções f, g e h, tais que a função f atribui a cada pessoa do mundo a sua idade. A função g atribui a cada país a sua capital. A função h atribui a cada número natural o seu dobro. É correto afirmar que das funções dadas são injetoras, ou é injetora, depende da quantidade. Injetora. O que é injetora? Filho único. Vamos ver.
São 3. Função f diz assim, a função f atribui a cada pessoa do mundo a sua idade. Tem que ser filho único, ou seja, cada pessoa do mundo tem que ter a sua idade única, ninguém pode ter a mesma idade. Ora, impossível, então já dançou de injetora, não pode ser. Segunda, a função g atribui a cada país a sua capital. Isso quer dizer que cada país tem que ter sua própria capital e não pode ter países com capitais iguais, a mesma capital. Isso é verdade. Então, está aprovado aí como filho único a função g. Cada país tem sua própria capital, não existe país com a mesma capital. Muito bem. H. A função h atribui a cada número natural o seu dobro. Ou seja, se você tem o número 1, o dobro é 2. Tem o número 2, o dobro é 4. Tem o número 0, o dobro é 0. Tem o número 3, o dobro é 6. Ou seja, cada número que você dobra é uma imagem diferente do outro. Nunca está repetindo. Então também está aprovado essa aí. A função h, ela é também uma função injetora. Então temos como resposta aí a letra C. G e H são as funções injetoras. Ok, meus amigos, vamos partir então agora para a quarta questão. Quarta questão diz assim: sejam f definida de R em R e G de R em R também, definidas pelas leis f de x igual a 4x mais 3 e g de x igual a x menos 4, determine o valor de f de g de 2. Aqui não é para marcar, é para você resolver uma por uma. Então você vai encontrar a letra A, letra B, letra C e letra D. Vamos lá. F de g de 2. Ora, quanto é o g de 2? Tranquilo, faça aqui, olha, g de 2. G de 2 é, você vem aqui na função g, joga bem aqui, 2 menos 4 dá menos 2. Esse menos 2 joga na função f. 4 vezes menos 2, menos 8, mais 3, menos 5. Isso era tão fácil que eu achei melhor nem escrever aqui com vocês, tá? Porque só tinha que jogar o g de 2 direto na função. A mesma coisa vai acontecer aí na letra B, também que ela é fácil. Olha a letra B. F é o fog de menos 3, ou seja, f de g de menos 3. Bora encontrar primeiro o g de menos 3. Joga aqui na função g. Menos 3 com menos 4, menos 7. Esse resultado você joga aqui na função f. 4 vezes menos 7, menos 28. Menos 28 mais 3, aí você tem a resposta aí, menos 25. Também fácil. A função g de g, aí na letra C, seria o GOG de 5. Você vai encontrar primeiro o g de 5. Vem aqui na função g, calcula 5 menos 4, dá 1. Então a pergunta aí, qual seria o g de 5? Você tem como resposta o quê? Lembrando que ainda tem que fazer aqui então o g de 5, que vai ficar 5 menos 4 dá 1, mas joga na mesma função, né? Na função g. Joga de novo, esse 1 na função g ficaria 1 menos 4, e a resposta menos 3. Muito bem. Na letra D vai dar um pouquinho mais de trabalho, então essa aí eu vou resolver aqui com vocês, para você não ficar com dúvida. Então, letra D, nós temos aí o f de g de x, que é a mesma coisa que o fog. Fog de x. Pega a função fg de x, que é o que está pedindo. Quem é a função f? É o 4x mais 3. Você coloca no lugar do x o g de x. Então, ficou 4g de x mais 3. E agora você vai substituir, então, quem é a função g de x? X menos 4. Você substitui. Basta multiplicar. Então, 4x menos 16 mais 3. E, por último, aí, o f de g de x seria o 4x menos 13. Então, temos as respostas, né, da letra A, letra B, letra C e letra D. Muito bem, meus amigos, partimos já de imediato para a questão número 5. Questão número 5. Considere as funções f e g, cujos gráficos estão representados na figura a seguir.
e está falando assim, o valor de f de g de 1 menos o g de f de 1. Quanto é que vai dar isso aí, essa expressão? Então vamos lá. O primeiro passo aqui da gente é encontrar o g de 1, que é esse bem aqui, olha, o g de 1. Quanto é que vale o g de 1? Olha para a função f e olha para a função g. A função f é esta aqui, que tem o v. A função g é a função que está pontilhada. São essas. Então, o quanto é que vale o g de 1? Eu preciso descobrir aqui o g de 1. G de 1, primeiro, logicamente, tem que olhar na função g. Está bem aqui a função g. Onde é que está o 1? Está aqui o 1. Olha. Quanto é que vale o g de 1? Exatamente nesse ponto aqui, em cima do 1. Quanto é que vale o y? Vale 0. Toda vez aí em cima da abscissa vale 0. Então, a gente vai ter aí o g de 1, 0. Ok? Muito bem. Em seguida, você vai calcular o f de 0. Por que f de 0? Porque bem aqui na expressão está dizendo f de g de 1. Mas você acabou de descobrir que o g de 1 vale 0. Então, ficou f de 0 agora. E você vai lá na função f, que é a função do v, e vai ver quanto é que vale o f de 0. Ora, f de 0, o momento que o x aqui vale 0, é em cima da ordenada. Bem aqui. Nesse momento, quanto é que vale o y, o f de 0? Vai valer 1. Tranquilo. Então, a gente já resolveu aí o f de g de 1. Já está feito. Agora, a gente vai fazer aqui do outro lado a expressão final, né? Porque tem a expressão final também aí, do f de g de 1. A resposta final, então, aqui dessa primeira parte, desse primeiro termo, que o f de g de 1 vale 1. Perfeito. Agora a gente vai encontrar do outro lado o segundo termo. Quanto é que vale o f de 1? Quanto vale o f de 1? O f de 1 é na função f, que é o v, e o f de 1 aqui vai valer menos 1. Por quê? F de 1, você tem, nesse momento, quando x é exatamente 1, bem aqui, a gente vai ter o y correspondente menos 1. Então, o f de 1 da função f tem como y o menos 1. Menos 1 vem para cá, para dentro do g. Então, você vai ficar com g de menos 1, que é o nosso próximo passo. Quem é o g de menos 1? Bom, vem aqui na função g de menos 1. Está bem aqui o menos 1. Quanto é que vale bem aqui o g de menos 1? Ou seja, quanto vale o y nesse momento? E vai valer 0. Tranquilo. Então, o g de f de 1, você já descobriu, ele vale 0. E por fim, a expressão mesmo final, que diz aí f de g de 1 menos o g de f de 1, é só subtrair uma da outra, obtendo então a resposta 1 menos 0, 1. Então, meus amigos, aí na quinta questão, tranquilidade para fazer. Eu quero dizer que essa questão é legal, porque ela tem dois gráficos no mesmo plano cartesiano, então você tem que trabalhar ela com cuidado. É uma questão interessante para você rever e analisar novamente, ok? Dessa atividade para a sala. Seguindo em frente, vamos agora para a questão número 6. Questão número 6. Admita os seguintes dados sobre as condições ambientais de uma comunidade, com uma população P em milhares de habitantes. A taxa média diária de monóxido de carbono no ar, C em partes por milhão, corresponde a CP a meio P mais 1. Então, temos aí uma função para C, onde deixa eu ver aqui, a taxa média diária de monóxido de carbono no ar, ou seja, o C é o monóxido de carbono, e aqui em partes por milhão, em partes, né, o P. Em um determinado tempo t, em anos, P será igual a PT igual a 10 mais 0,1 t ao quadrado. Em relação à taxa C,
Temos aí então duas perguntas em relação a essa taxa. A primeira é: expresse-a como uma função do tempo. Muito bem, então vamos lá expressar como uma função do tempo. Eu tenho CP, no lugar desse P aqui, você vai colocar PT, porque é em função do tempo, e no lugar desse outro P, também você vai colocar aí PT. Então colocamos PT e PT no lugar do P, que é em função do tempo que quer. Esse PT ele foi dado na questão, tá bem aqui, ele vale 10 mais 0,1 t ao quadrado, você vai substituir ali na função. Vai ter então aqui meio vezes PT, vai ficar meio vezes 10 mais 0,1 t ao quadrado mais 1. Vamos fazer esse produto, encontraremos as 5 mais 0,05 t ao quadrado mais 1. E por fim, a função que está querendo na questão é CPT igual a 6 mais 0,05 t ao quadrado. Muito bem, respondemos então a letra A, a gente vai para a letra B, que diz assim: calcule em quantos anos essa taxa será de 13,2 partes por milhão. Então, nós temos aí 13,2. Esse 13,2 ele vai ter que substituir exatamente o C de PT, que é essa função composta bem aqui, que é o que foi dado na questão, são as partes. Então, isso aqui já foi dado, o C de PT, que são as partes. E agora você vai calcular até encontrar o t ao quadrado. Passa o 6 para o outro lado, encontrei 7,2. Passa o 0,05 dividindo, encontrando 144. A raiz quadrada de 144 é 12. A pergunta aí é o tempo, então seriam 12 anos para responder a letra B de bola na questão 6. Partimos agora para a questão número 7. Questão 7, questão de gráfico. Seja uma função f injetora, cujo gráfico é dado a seguir. Olha, essa aqui é uma função injetora. Se não falasse que ela é injetora, você saberia? Sim. Como? Traçando retas paralelas ao eixo x, só corta em um único ponto do gráfico, então é uma função injetora. A pergunta: assinale o gráfico que melhor representa a função f de menos 1. Só lembrando que, na verdade, não é f de menos 1, é f elevado a menos 1, porque é uma função inversa. Então, uma função inversa. O que a gente faz? A gente passa uma assíntota ou uma reta que ela vai passar exatamente na origem do plano cartesiano. Passa aqui na origem, cortando o primeiro e o terceiro quadrante. E você tem um reflexo desse gráfico. Então, isso aqui seria o reflexo do gráfico. E teríamos, então, aí, já podendo responder, assinale o gráfico que melhor representa. Ora, o que melhor representa aí é a letra C de bola. Olha, essa foi boa, C de bola, C de casa. C de casa. Pessoal, você faz a questão certa e marca a letra errada de gráfico. Não pode. Então, resposta aí C. Ok, meus amigos. A gente faz aqui em casa, mas assim mesmo a gente acaba errando. É igual na sala de aula. Na sala de aula, opa, não é isso não, volta. Aqui eu poderia era editar, não vou descortar, não deixar isso aqui, mas dá um trabalho, meu amigo. Dá um trabalho para editar vídeo. Pega o vídeo, vai cortar. Dá trabalho fazer isso a mais, então vamos ser natural. Falhei, então vou em frente, né? Vou em frente. Volta e vamos em frente. Vamos aí para a questão número 8. Na verdade, dar aula para vocês nessa distância, eu sinto falta, né, da gente, aquele papo rápido, de estar na sala, vai até no final da sala, fala com um e com o outro, diz como é que tá. Então a gente vai sentindo falta disso. Por isso que eu sempre estou pedindo para vocês aí, eu agradeço quem sempre manda um e-mail, conversa aí, além de aula, a gente fala sobre a vida. Muito obrigado. Vamos agora então para a questão número 8. Questão número 8. Na figura a seguir, representa-se o gráfico de uma função real do primeiro grau.
Essa função, esse gráfico que está aí, é uma função injetora? Sim, uma função injetora, porque toda vez que eu traço uma reta paralela ao eixo x, corta em apenas um ponto o gráfico que foi dado. Então, ela é uma função injetora. Muito bem. Ela é sobrejetora? A gente tem que lembrar lá que para ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Bem, aqui a imagem são todos os reais. Eu teria que considerar na questão que também o contradomínio são todos os reais. Aí sim seria sobrejetora e logo seria bijetora. Mas não é essa a pergunta. A pergunta diz assim: a expressão algébrica que define a função inversa de f de x. Qual é a expressão algébrica que define a função inversa de f de x? Bem, meus amigos, o que você pode fazer aqui? De forma complicada, não complicada, mais demorada, complicada não, mais demorada. Você poderia usar lá a taxa de variação, encontrar quanto é que é o A, o B você já sabe que vale 1, aí você teria a função, beleza, teria a função. Tá tudo certo, depois que você substitui x por y, y por x, encontra a função inversa. Tudo ok, sem problema, tá tudo correto. Mas existe uma maneira aqui um pouquinho mais rápida de fazer. Então a gente vai fazer dessa maneira. Ora, bem aqui, olha, eu tenho uma coordenada. Qual é a coordenada? Menos 2 e 0. Se é uma função inversa, bora trocar logo a posição dessa coordenada. Ao invés de menos 2 e 0, vamos chamar ela de 0 e menos 2. 0 e menos 2. Vamos ver aqui na prática. Então, estou dizendo para você o quê? Que você vai mudar, ao invés de colocar aí menos 2 e 0, que seria o natural, você vai inverter e vai colocar 0 e menos 2. Bem, ficou fácil, olha só o que a gente vai fazer agora. Qual desses gráficos que quando você coloca 0 no lugar de x vai dar menos 2? Vamos ver aqui na primeira. Colocou 0 no lugar de x, não dá. Colocou na letra B, também não. Letra C, colocou 0 no lugar de x. Opa, dá menos 2. Pronto, acabou. Veja que você consegue fazer a questão aí, eu acho que em menos de... Contando a sua leitura e interpretação, você faz em menos de 30 segundos, com certeza. Então, só para relembrar, o que a gente fez? Aqui é menos 2 e 0. A inversa é 0 menos 2, porque troca x com y. Logo, você vê qual é a função que jogando 0 no lugar de x vai dar menos 2. Aí a letra C. Muito bem, espero que você tenha gostado aí dessa dica, hein? Vamos para a questão número 9. Questão número 9. A gente viu na matéria algo semelhante na questão número 9, porque diz assim: sejam as funções f, g, definida de R em R. Se g é a função inversa de f, então f de g de 2 mais g de f de 3 é igual a quanto? Ora, você tem aí dizendo que o g é a função inversa de f. É a função inversa de f. E está falando da função composta, f de g de 2 mais g de f de 3. O que vamos fazer aí? F e g são inversas. Ok, isso foi dado na questão. Então, o f de g de x, ele tem que ser igual ao g de f de x, que é igual a x. É aí que está, isso é lá da matéria mesmo. Então, é aí que está, o f de g de x é igual ao g de f de x. É porque a gente troca, né, o x com y. Ora, ficou fácil agora. Isso quer dizer que o f de g de 2 é igual ao g de f de 2. Então, vai ficar assim. F de g de 2 é igual ao g de f de 3, que é igual a 2 mais 3. E a resposta, então, é 5. A gente tem aí a resposta letra C. Ficaria direto para você fazer a questão. Bem, meus amigos, espero que vocês tenham aproveitado. Acho que foi melhor a gente ter dividido a aula do que colocar em um único vídeo. Continue orando, continue estudando, se esforçando. Se você tem alguma dúvida, por favor, entre em contato, fale comigo. A gente vai resolvendo o que a gente puder por e-mail. Vamos orando. Eu espero que o mais rápido possível a gente volte a ter nossas aulas presenciais. Até lá, a gente precisa estudar, precisa se esforçar, porque o tempo está correndo, a gente não sabe como é que vai ser lá na frente. Então, faça a sua parte, estude.
Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus fortaleça cada um de vocês. Deus esteja operando em todas as nossas vidas, né? Deus esteja operando, porque é um tempo para a gente buscar a Deus. Lembre-se, está escrito na palavra de Deus: os sinais seguirão os que creem. Se somos nós que cremos, então os sinais são para nós. Que sinais são esses? Sinais da vinda do Senhor. Não quer dizer que seja agora, mas quer dizer o quê? É para a igreja orar, é para a igreja buscar o Senhor, é para a igreja estar sempre refletindo, meditando, pregando o Evangelho, unidos, ainda que distantes, mas é mostrando que a igreja está unida em espírito. Deus abençoe cada um de vocês, um grande abraço, até nossa próxima aula.